Graças a Deus. Ele é o nosso amigo fiel. Glória a Jesus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do versículo 4. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, capítulo 8, versículo 4, Atos dos Apóstolos. Quem não achou, acompanhe no telão. Assim os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Pois que os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém. Glória a Jesus. Meus amados, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que fala de uma igreja em atividade, uma igreja em ação. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque Atos dos Apóstolos fala da ação do Espírito Santo através da igreja. A ordem de Jesus aos seus apóstolos era que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para depois ir. E no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo veio sobre os que estavam ali no cenáculo. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E a igreja primitiva começou a se expandir. Jesus permite uma perseguição, pois o texto que nós lemos está narrando uma grande perseguição, e essa perseguição se deu com um propósito para que a igreja se espalhasse. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que não saiu murmurando por causa da perseguição. Não é uma igreja melindrosa, uma igreja fria, uma igreja vazia, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é uma igreja que, como alguns dizem, se Deus não fizer, eu vou parar. Mas é uma igreja que está cheia do Espírito Santo e debaixo da perseguição, onde essa igreja chegava, pregava o Evangelho. No capítulo 8:1, e Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Mas quando a igreja chega em Samaria, diz aqui o 4, os que andavam dispersos
tinham fugido de Jerusalém por causa da perseguição que se deu contra a igreja. Mas chegando em Samaria, eles pregavam a Cristo. A mensagem que eles pregavam não era uma reclamação, mas eles pregavam a Cristo. Uma igreja que está cheia de Deus, está vivendo um grande avivamento, chamado a igreja primitiva, debaixo de uma grande perseguição, ela prega. E de onde vem essa força para pregar? Porque se eles saíram de Jerusalém, eles obviamente foram deslocados das suas casas. Eles perderam o conforto de suas casas. Mas eles estavam cheios da alegria da salvação e cheios da alegria gerada pelo Espírito Santo. De maneira que os milagres começam a acontecer, e eu não posso crer que é alguém triste, que é alguém desanimado, descontente, reclamando da vida, que chegou em Samaria para mudar a história daqueles homens e mulheres e das famílias daquela pequena cidade. Os versículos 4 em diante diz que eles pregavam a Cristo. Uma mensagem objetiva e poderosa. O objetivo dessa mensagem era mostrar Cristo Jesus como Salvador. Cristo Jesus que foi crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos. Era essa mensagem que eles pregavam, mensagem cristocêntrica. Jesus era o centro da mensagem deles. E quando Jesus é o centro das atenções, quando Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro da igreja, é o centro da sua família e de nossas famílias, tudo vai bem. Porque sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem transformação, sem Jesus, evangelho não é evangelho. Jesus é o centro de todas as coisas. João escreveu, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, vírgula, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se faria. E eu quero dizer, ele está aqui nessa noite, Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! E a igreja, ela tem as suas características. E a característica principal da igreja é revelar Jesus Cristo como Salvador. O papel fundamental da igreja é revelar a salvação em Jesus Cristo. Hoje nós temos evangelhos deturpados, evangelhos egocêntricos, onde o homem deve ser o tema principal, onde o homem é o centro das atenções. Mas a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós continuamos pregando que Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, salva e levará a igreja para o céu. Jesus é o tema principal da nossa pregação.
Quando Jesus é o centro, muitas coisas acontecem. Versículo 5. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Resultado dessa pregação. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Marcos capítulo 16 diz que os discípulos iam e pregavam a palavra e Jesus vinha cooperando com eles. A igreja prega e Jesus salva. A igreja ora e Jesus cura. Glória a Deus. Os sinais eram feitos por causa do poder da pregação do evangelho genuíno de Jesus Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os sinais, os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. A igreja tem na terra autoridade no mundo espiritual. A igreja tem autoridade no nome de Jesus para expulsar os demônios, curar os enfermos. A igreja recebeu de Deus autoridade no mundo espiritual. Os espíritos imundos saíam clamando em alta voz dos que os tinham. E muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. Onde tem o evangelho genuíno de Jesus. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Eita glória! Se Jesus é o centro das atenções em todas as áreas da sua vida, haverá alegria, haverá salvação, haverá paz. A igreja tem várias características, eu quero destacar aqui 3. Uma igreja, ela é caracterizada por várias qualidades. Mas 3 qualidades se destacam. A igreja de Jesus tem um compromisso com uma oração. Uma igreja que não tem oração é uma igreja fraca. E a igreja aqui, a ideia da igreja, se aplica à igreja no coletivo, mas a igreja no individual. A palavra no original, eclésia, chamados para fora ou tirados para fora. Foi aquela oração de João 17 que Jesus fez ao Pai, dizendo: Pai, eu rogo por estes que me destes. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre nesse mundo. Porque eles estão no mundo, mas não pertencem a este mundo. Aleluia, Jesus. A igreja que ora é uma igreja cheia da graça de Deus. Então, são 3 qualidades que eu quero destacar. Compromisso com uma oração. Isso aqui, igreja. Olha para alguém e diga assim: você é a igreja. Diga aí, você é a igreja. Diga para você mesmo, diga: eu sou a igreja. Eu sou a igreja.
Nós estamos cultuando a Deus nesse templo físico que nós chamamos de igreja. Mas a igreja do arrebatamento não são essas paredes. A igreja do arrebatamento é você, sou eu, somos nós. Nós somos a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro. Aleluia! Eu devo ter o compromisso com a oração. Oração coletiva, oração individual, oração com a família. Jesus diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ore, porque Deus que te vê no secreto te recompensará. A igreja deve ter o compromisso com a oração. A igreja também deve ter a adoração vibrante. Primeira qualidade, compromisso com a oração. Segundo, adoração vibrante. Pergunte para alguém aí: você sabia que você está num culto? Glória, diga assim: é culto. Culto tem louvor. Aleluia. Nós viemos aqui para cultuar a Deus e aprender da sua palavra. E cultuar é louvar. E não louvamos a Deus somente com os hinos. Louvamos a Deus com o nosso comportamento. Louvamos a Deus com a nossa maneira de viver. Louvamos a Deus gritando também: glória a Deus, aleluia. Tem gente que adora a Deus dizendo: tu és lindo, cheiroso, maravilhoso. Não importa, o importante é adorar a Deus. Terceiro, ação social e evangelismo. Vou falar sobre isso aqui, pincelando. O compromisso com a oração. Não precisa me responder. Mas qual é a frequência da sua oração? Qual é a quantidade de horas por dia que você gasta na oração? Dormir, ora. Acorda, ora. Passe o dia, ora também. Você pode orar de joelhos, mas às vezes eu estou dirigindo, mas eu estou orando, falando com Deus. Compromisso com a oração. Jesus tinha esse compromisso com a oração. Jesus é um modelo a ser seguido. Olha que Paulo disse: sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. O modelo é Cristo. Cristo é o modelo. Paulo ensina a igreja dizendo que nós devemos ter a mente de Cristo. Se nós temos um modelo a ser seguido, esse modelo que não tem mácula, não tem mancha, não tem defeito algum, esse modelo é Jesus. Se ele que é o Filho de Deus, sendo ele mesmo Deus, ele orou. Ele teve uma vida de oração, de relacionamento com o Pai. Então, nós temos aqui 20 versículos, mas na Bíblia tem mais, só das orações de Jesus. Jesus orou no seu próprio batismo. Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, Jesus, sendo batizado também, orando ele, o céu se abriu.
Eita glória! Às vezes a gente quer que o céu se abra na marra. Quer que o céu se abra? Ora ao Senhor. A oração movimenta a mão de Deus. Jesus orou num lugar solitário. Porque tem hora que a gente quer orar só para mostrar que nós somos de oração. Mas o verdadeiro crente que ora, ele ora sozinho. Em um lugar solitário, onde ninguém está vendo. Marcos 1:35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus orou no deserto. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12. Não foi de qualquer maneira. Ele ia escolher os 12, mas ele orou a noite inteira. Glória a Deus. Jesus orou antes do convite, vinde a mim. Nós temos que orar para pregar, orar pregando e orar também na hora do convite. Jesus orou na alimentação. Para os 5.000 no deserto, deu graças a Deus pelo pão e o partiu. Jesus orou também depois da alimentação, agradecendo. Jesus orou ensinando a oração dominical. Jesus também, ele orou em Cesareia de Filipe. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, quem dizem a multidão que eu sou? Mas ele orou. Observe que Jesus teve uma vida regada de oração. Jesus orou pelos pequeninos, pelas crianças. Mateus 19:13, trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos foram repreender as crianças. Jesus disse, deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus, e orou pelas crianças. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Ele poderia chegar e dizer, Lázaro, vem para fora. Mas sabe o que ele fez antes? Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu oro assim, para que esses que me ouvem saibam que eu sou seu filho e tu és o meu Pai. Tendo orado, disse, Lázaro, vem para fora. A igreja tem as suas qualidades, e uma delas é o compromisso com a oração. Nós observamos crentes se esfriando, e às vezes ele procura um culpado. É a dirigente do círculo de oração, é o líder da mocidade, é o obreiro, é o irmão do som que quando eu vou pegar no microfone ele abaixa. Não, é o pastor que me persegue. Não, meu irmão, o que está te esfriando é a falta de oração. Se você tem uma vida de oração, a sua fé é inabalável em Deus. Nada pode tirar a sua comunhão com Deus. Em Romanos 8:31, uma variedade de perguntas. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Os anjos, as potestades, a espada, o perigo, a fome ou a nudez, a altura
ou a profundidade, o presente ou o porvir? Não, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita glória! Quem tem uma vida de oração, a sua fé é inabalável. Levanta quem quiser levantar, persegue quem quiser perseguir. A minha vida com Deus está intacta. Oh, glória! Maravilhoso Deus! Jesus orou na ceia. Mateus 26, 26, 27. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos. E tomando o cálice e dando graças, deu dizendo: bebei dele todos. Jesus está orando. Em toda a trajetória do seu ministério terreno, Jesus está orando. Jesus orou por Pedro, oração de intercessão. Ó Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aleluia. Ele poderia dizer: eu vou orar por esse desconvertido? Vou nada, isso é um tribuloso. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, eu orei por ti, eu intercedi por ti, e você vai se converter. E quando você se converter, confirma aos teus irmãos. Eita glória! Ora, irmã, que ele vai se converter. Ora, que ela vai se converter. A oração é a chave da vitória. Glória a Deus. Começa a se analisar e pesquisar a frequência da sua oração. Um dia, eu já falei aqui, um dia o jovem falou assim para mim: pastor, me ensina a orar, eu não sei orar. Eu disse: você vai chegar em casa, você vai dobrar os seus joelhos, em particular, e vai começar assim: Deus, eu não sei orar, me ensina a orar. Eu disse: já está orando. Isso é orar. Orar é ser verdadeiro com Deus. É conversar com Deus. Rasgar o seu coração e dizer para Deus o que você está sentindo. Pedir para Deus ajuda. Tem gente que acha que orar é falar bonito. Ou pregar para Deus. Não, a oração é você tirar a máscara. Foi o que Jesus disse: entra no seu quarto e fecha a porta e seja você de verdade. Aleluia. Aí não é uma oração de fariseu, uma oração de hipocrisia. É uma oração verdadeira: Senhor, eu errei, mas eu estou aqui na tua presença e eu quero o teu perdão. Senhor, eu estou fraco, me ajuda. Eu tenho observado aqui na sede, alguns irmãos aqui na sede, que está uma benção o culto, mas quando chega na hora da mensagem, ele disfarça e sai. Aí fica lá em cima, ou então fica batendo um papo lá fora. Perdeu o prazer de ouvir a palavra. Olha que perigo. Perdeu o prazer de ouvir a palavra. Está faltando oração. A oração nos dá o desejo de buscar a Deus. Eu duvido um crente que ora que não fica inquieto quando não vai para o culto. Aliás, ele passa o dia inteiro olhando o relógio, para que chegue logo a hora do culto,
porque ele tem prazer de adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Uma igreja fervorosa. A igreja fervorosa, diga assim, igreja fervorosa. Igreja fervorosa. Mais alto, igreja fervorosa. Igreja fervorosa. Qual é a ideia que você tem de uma igreja fervorosa? Aleluia. O que é uma igreja fervorosa? Às vezes a gente acha que uma igreja fervorosa é aquela igreja barulhenta. Essas igrejas por aí diz, os assembleanos são frios, nós somos fervorosos. O grande sinal de uma igreja fervorosa é a oração. Isso é que é fervor. Oração. Intimidade com Deus. O sintoma de uma igreja fervorosa é quando ela tem prazer de orar. Tem prazer de ler a Bíblia. Tem prazer de ouvir a pregação da palavra. Tem prazer de cantar os hinos da harpa. Isso é fervor. E quem gera esse fervor? O Espírito de Deus que habita na igreja. Ele se manifesta quando a igreja ora. Glória a Jesus. Uma igreja fervorosa valoriza a oração como prática essencial. Os membros se reúnem regularmente para orar, buscando a direção de Deus e intercedendo uns pelos outros. Essa prática reflete uma dependência de Deus e um desejo de discernir a vontade de Deus. Já orou assim, Senhor? Eu preciso saber qual é a sua vontade. Tem muita gente que não ora mais assim, não. Senhor, me ensina a te agradar. Me ensina a te agradar. Quando não, ele ora procurando, Senhor, onde é que eu estou errando? Me mostra. Para que eu me conserte. Isso é uma igreja fervorosa. Isso são sinais de uma igreja fervorosa. A hora já foi. Mas a igreja também, uma igreja fervorosa, ela tem adoração vibrante. Eita glória. Já viu aqueles irmãos que ele está na igreja ali, ele está sozinho, com o olho fechado, está, oh glória, aleluia. Não precisa pregador mandar. Não precisa cantor mandar, não. Ele já está no fervor, porque ele já tem uma vida de oração e ele está adorando o nome do Senhor. Ele tem prazer. Quer ver? Coloca no telão Atos capítulo 16. O versículo de número 25. Irmãos, é um conjunto na vida do crente. Ó, leitura da Bíblia, oração, adoração. Não tem como adorar se você não ora, não tem intimidade com Deus. E o que vai te estimular a orar? A leitura da Bíblia. Eu tenho certeza que nós temos vários irmãos aqui que já leram a Bíblia várias vezes inteira. Eu tenho certeza que você já riu lendo a Bíblia. Você já chorou lendo a Bíblia. Você já sentiu a presença de Deus, se emocionou. Que é isso? É a Bíblia. Você viajou na história. Eita, glória a Deus. E quando você terminou de ler algum trecho da Bíblia, te deu uma vontade tremenda. Eu preciso me humilhar. Eu vou orar. Eu vou pôr até a cara no pó. O que é isso? É a Bíblia. É a palavra de Deus gerando vida dentro de você. Oh, glória a Deus. Volta aí o versículo 24.
23, 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Coloca o 25 e deixa aí. Irmão, se fosse com a gente isso aí, depois de expulsar um demônio, depois de pregar o evangelho, como é que Deus permite um negócio desse comigo? Eu não aceito. O que tem de crente cheio de direito está errado. Não pode ser. Desse jeito não dá para ser crente, não. Estão me perseguindo. A Bíblia diz que deram neles vários açoites. Irmão, acho que você nunca apanhou, né? Por causa de Jesus, nem eu. Esse povo aí apanhou, Paulo e Silas. Eles apanharam, tomaram chicotadas, rasgaram suas vestes, prenderam numa prisão, no cárcere interior, e ainda amarraram seus pés e mãos nos troncos. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eita glória! Eles oravam e cantavam hinos, louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. Então era oração alta e louvor alto. Mais grato a ti, mais grato a ti. Hinos de adoração, depois de apanhar, depois de serem perseguidos, depois de rasgarem suas vestes, depois de estarem presos, mas eram verdadeiramente fervorosos, cheios do Espírito, ainda tinham força para orar, ainda tinha força para louvar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Oh glória! Oh maravilha! Meus irmãos, nós precisamos desse fervor. Precisamos ser uma igreja fervorosa. A igreja fervorosa que valoriza a oração. A igreja fervorosa que adora vibrantemente. A igreja fervorosa, ela pratica ação social e evangelismo. Evangelismo. Uma igreja fervorosa não se limita apenas ao interior de suas paredes. Ela se preocupa com a comunidade em redor. Os membros se engajam em ações sociais, ajudam os necessitados e evangelizam, compartilhando a mensagem do evangelho com amor e compaixão. Glória a Jesus. Assim que nós devemos ser. Igreja fervorosa. Uma igreja que ora, uma igreja que adora com vibração. Não aceite ser um crente frio, cru. Culto é culto. Pastor Zé Carlos de Lima diz, hino é hino, hino é hino, hino é hino. Eu digo, culto é culto. Culto é culto.
Culto é para abrir o coração. Culto é para cantar louvores. Culto é para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Diga, isso é culto. É chamar a atenção de Deus e dizer para Deus o quanto nós o amamos. Glória a Deus. Não tem pregador que pergunta assim: vocês chegaram no culto? Não tem pregador que... Porque tem gente que parece que o corpo está na igreja, mas ele está longe. Chama-se devaneio. A mente dele está vagando por aí. Ele já está lá em outro estado. Só o corpo está aqui. Eu fui pregar numa vigília, tinha um obreiro lá que ele dormia a vigília toda. Mas quando a igreja fazia barulho, ele, para disfarçar, acordava já falando em língua. Mas era estranha mesmo essa aí, né? Era estranha. Tem gente que está na igreja, mas ele está assim, ó, voando. A gente fala assim: vem cá, irmão, faz oração pela Francisca que caiu da escada. Aí nem sabe, nem ouviu. É o quê? Para orar? Glória a Deus, abençoa os dizimistas, Senhor. Ele nem ouviu porque está longe. Venha para o culto. Fique no culto. Cultue o nome do Senhor Jesus. Você não veio aqui para o encontro social. Não, aqui é culto. É para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Amanda, Matias, vem louvar a Deus para a gente terminar esse culto louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga para alguém, dá aquele sorriso abençoado e diga: culto é culto. Oh, glória. Irmãos, nós temos que buscar força de onde não tem. Oh Deus, eu estou triste, mas eu dou glória ao seu nome. Eu estou na guerra, mas eu estou dando glória ao seu nome. Paulo e Silas cantavam e oravam, e os outros presos ouviam. Deus mandou o terremoto e todas as portas da prisão se abriram. Onde tem louvor, as portas se abrem. Oh glória, vamos ficar em pé. Vamos adorar Jesus. Oh glória. Andarabashuremanai. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. Vai adorando a Jesus. Vou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Vai adorando. Quando Ele estende suas mãos, oh, glória. É hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
gente precisa entender o que Deus... Aleluia! Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Estava eu mais outro pastor, estávamos no shopping, estávamos saindo já do shopping e tinha uma mulher chorando muito. Tinha uma mulher chorando muito e nós abordamos aquela mulher com a sua filha e perguntamos a ela se estava tudo bem e ela não conseguia responder, só chorava. Ela só, depois de chorar um tempo, ela falou assim: a minha alma está angustiada. No shopping. Eu disse a ela assim: você crê que se nós orarmos, Deus vai agir na sua vida? Ela regalou os olhos assim e disse: eu creio. Eu disse: então dobre os seus joelhos. Dobrou o joelho ela e a filha e nós oramos naquele shopping fervorosamente. Todo mundo olhava, o segurança ficou de longe olhando, mas oramos com fé. E ela saiu dali com a sua alma cheia de alegria. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Meus amados.